Livro Comentário aos Gálatas, volume 3. Autor Carlos Henrique. Narração Lucas Carrara. Ministério Avivamento Mundial, levando vida para a sua vida. Jesus é o Evangelho. Muitos de nós fazemos confusão ao pensar que a graça é algo que apenas sai de Deus para nós, assim como achar que o Evangelho é uma mensagem de Deus. No entanto, o verdadeiro entendimento é ver a Jesus como a graça de Deus e ver o Evangelho como a única mensagem de Jesus Cristo. As pessoas dizem: a graça é o favor de Deus, e concluem que a graça é um dom ou um presente. Mas a graça é Jesus. O favor de Deus para nós não é um poder ou um sistema de leis. O favor de Deus para nós é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho vem na mesma vertente. O Evangelho é Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra e o seu ensino. Jesus é o Evangelho oculto no Velho Testamento e o Evangelho revelado no Novo Testamento. Jesus é o Evangelho que está nas linhas do Velho Testamento. Ele está nas passagens, nas histórias, nos acontecimentos e nos personagens do Velho Testamento. Ele é a verdadeira mensagem por trás de cada detalhe do Velho Testamento. Você precisa ler o Velho Testamento como o Evangelho que é revelado em Cristo. Caso você leia o Velho Testamento sem entender que ele é o Evangelho de Jesus, cairá em erro, como muitos têm caído, e falará e entenderá as coisas pela ótica da letra sem o espírito, da sombra sem a substância, do prometido sem o cumprimento, do oculto sem a luz. Jesus é o Evangelho revelado no Novo Testamento. Os 4 evangelhos, como estamos falando, revela Jesus cumprindo a lei e ao mesmo tempo trazendo a graça. O que estava oculto no Velho Testamento é revelado no Novo Testamento. O Evangelho, portanto, é espírito para toda a Bíblia. É a substância que enche tudo. É o cumprimento de todas as coisas. É a luz revelada. Desta forma, Jesus é o Evangelho do Velho Testamento e o Evangelho do Novo Testamento. Os 2 testamentos são o Evangelho que é revelado pela pessoa, obra e ensino de Jesus Cristo. O outro Evangelho, que não é Evangelho, é um Evangelho que não vê Jesus como o Evangelho completo. Assim, não consideram o Velho Testamento Evangelho de Jesus, mas mensagem de Moisés e Elias. E pior do que isso, eles colocam Moisés e Elias dentro do Evangelho de Jesus, não como personagens, obra e palavras cumpridas em Cristo, mas como personagens, obra e palavras que devem ser cumpridas pela igreja juntamente com o cumprimento das palavras de Jesus. Algumas palavras de Jesus esclarecem para nós que o Evangelho é o próprio Jesus e que precisamos deixar esse Evangelho misturado e viver o Evangelho da graça de Cristo, como Paulo está defendendo entre os Gálatas. Vejamos. 1. Jesus disse: "Vinde a mim." Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus é o fim da nossa caminhada rumo à vida eterna. Ele é a plenitude. Ele está dizendo para ir a Ele, e não a Moisés ou a Elias, a lei ou aos profetas. Ele é o ponto de chegada e permanência. 2. Eu vim para que tenham vida.
e vida com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Se ele veio para ter vida, isso significa que a vida está nele e somente nele. 3. Eu sou o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Ele que cuida das suas ovelhas. Ele é o que nos guia e nos alimenta, mais ninguém. 4. Eu sou a fonte de água viva. João, capítulo 4, versículo 14. Águas de eternidade procedem dele e apenas dele. 5. Eu sou a porta. João, capítulo 10, do versículo 9 ao 11. Por ele entramos, e ao entrarmos por ele, não há necessidade de entrar em nenhuma outra porta. 6. Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Só ele é luz. Nada e ninguém é luz que nos guia à eternidade e à vida do nosso chamamento. 7. O que crê em Jesus, rios de águas vivas fluem do interior. João, capítulo 7, versículo 38. Veja, crer em Jesus faz isso. Crer é nele e somente nele. 8. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Ele é o enviado, o Filho do Eterno. Devemos segui-lo e seguir apenas ele. 9. Ele é Deus. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ele não é apenas homem, ele é eterno e criador também. Ele não deu algo ou alguém para seguirmos. Ele veio e se deu para que o sigamos. 10. Todos os que o recebem se tornam filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Ao recebê-lo, nos tornamos filhos. Ninguém se torna filho por seguir Moisés e a lei, e nem Elias e as profecias. Nos tornamos filhos por Jesus Cristo. Apenas esses 10 exemplos aleatórios deveriam ser suficientes para entendermos que o Evangelho é Jesus e apenas Jesus, e não misturarmos o Evangelho com mensagens separadas de Jesus. No entanto, a mistura é grande porque as pessoas não consideram que Jesus é a palavra. João, capítulo 1, versículo 1. E que o Velho Testamento é uma palavra de Deus e o Novo Testamento é outra palavra de Deus. Mas a confusão termina quando compreendemos que Jesus é a palavra do Novo e do Velho Testamento e que ele é o Evangelho vivo e completo da glória de Deus. João, capítulo 14, versículo 6 é o suficiente. Se existe um texto suficiente para provar que tudo acaba em Jesus e começa em Jesus, é João 14, 6. O fim da lei é Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. E o início da graça e a própria graça é Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. Jesus finaliza e começa, cumpre e inaugura. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz claramente, olhando firmemente para Jesus, os olhos somente nele e em mais ninguém. Todos olharam para Jesus. Hebreus, capítulo 11. Não precisamos olhar para todos, pois todos olharam para ele. E nós devemos seguir o exemplo de todos os heróis da fé e olhar para ele também. Vejamos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus tomou para si 3 atributos. Primeiro, o caminho. Segundo, a verdade.
Terceiro, a vida. Se lermos esse texto e continuarmos achando que precisamos recorrer a práticas do Velho Testamento, a atividades religiosas modernas, a campanhas semanais, a revelações humanas e a sistemas religiosos para alcançarmos bênçãos, decididamente estamos lendo a palavra na carne, sem a ação do Espírito Santo. Jesus se declarou o Eu Sou. Ele não será ou ele foi, ele é. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Se houvesse somente João 14,6 nas Escrituras, saberíamos quem Jesus é. Sua pessoa é revelada no que ele disse que é. Caminho. Ele é a estrada. Ao se intitular o caminho, Jesus está dizendo que qualquer outro caminho não é ele. Isso se refere a alguém, a religião ou algum sistema religioso. Alguém diz: Jesus é o caminho, mas eu gosto muito de seguir o pastor fulano de tal. Você pode admirar pastores, mas não segui-los. Somente Jesus é o caminho. Eu gosto muito de Elias e gosto de agir como ele. Não! Você deve agir como Jesus. Paulo disse: imitem-me, porque eu imito a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O único a ser modelo de vida é Jesus. Outros dizem: Jesus é o caminho, mas tenho que buscar minha prosperidade. Vou fazer uma campanha. Jesus é a nossa prosperidade. Jesus é o caminho da prosperidade. Não existe outro e nem podemos criar outro. Outros dizem: sim, Jesus salva, mas eu creio que os 10 mandamentos salvam também. Quem está em Jesus já vive os mandamentos, pois Jesus é superior aos 10 mandamentos. Jesus é a vida que nos faz viver em santidade e justiça. A nossa vigilância é para não criarmos outro caminho por meio de obras próprias ou obras religiosas. O caminho já existe e o caminho é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Não existia tal caminho, foi criação de Jesus, a tal ponto do caminho ser o próprio Jesus. Caminho para quê? Caminho para o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O véu se rasgou de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. E o caminho está aberto. O caminho é Jesus Cristo. O caminho para a árvore da vida foi interditado no Éden, mas Jesus abriu o caminho de novo para a vida eterna. Portanto, Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. Assim, é nele e por ele que andamos. Para que serve um caminho? Para andarmos, irmos de um lugar a outro. A ordem do Novo Testamento é andar. Andar em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andar por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Andar em espírito. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 25. Não é fazer, é andar. Por que andar? Porque está pronto, é só andar no caminho. Apenas andar no feito e realizado por Cristo. Andar onde? Em Cristo. Ele é o caminho. Ir para onde? Andar em Cristo rumo ao alvo. Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14. A eternidade. Jesus é o caminho, não um conjunto de regras, não leis, nem sistemas estruturados, nem invenções humanas de culto, nem formalismos milagreiros, métodos astutos de revelações e campanhas. Apenas o caminho,
A pessoa de Jesus Cristo. 2. Verdade. A verdade não é um amontoado de informações, não é acúmulo de conhecimento, mas a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Isso é suficiente para entendermos que o Evangelho verdadeiro é a pessoa de Jesus Cristo. Pensamos que a verdade é um conjunto de ideias e opiniões, mas Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. As pessoas leem isso e pensam que se falarem qualquer verdade, essa verdade vai libertar. Mas não é o correto. Quem liberta é Jesus. Por isso, o Evangelho e Jesus é o mesmo. A mensagem é o Evangelho, e o Evangelho é a boa notícia do que Jesus é, do que Jesus fez e do que Jesus falou. A verdade se baseia em Cristo, na pessoa, na obra e no ensino dele. A sutileza do engano está em achar que existe outra mensagem destituída de Cristo e que essa mensagem pode ser agregada a Cristo e à nossa salvação. Era essa sutileza que os judaizantes estavam divulgando aos Gálatas, e é justamente essa sutileza que tem ocorrido hoje também. Ou seja, Jesus salva, mas se você não guardar os mandamentos, você não é salvo. Como se os mandamentos fossem um acréscimo que nos ajuda à salvação. Isso é mentira. A verdade é só Jesus, e em Jesus os mandamentos não têm força, pois Jesus é o mandamento de Deus, o que está acima de tudo e de todos. A vida no Espírito não tem lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Outros dizem: Jesus abençoa, mas eu preciso fazer uma campanha de 7 dias para conseguir a bênção. Isso é muito incoerente. Jesus já abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. E essa é a verdade. Não existe acréscimo a essa verdade. Assim, dizer que tem que fazer algo para receber o que já é seu é, no mínimo, ignorante. São acréscimos sutis à verdade que é somente Jesus. Em Jesus somos completos, perfeitos e plenos, e não carecemos fazer nada, pois a verdade é que Ele é o caminho pronto, e andar nesse caminho significa andar na verdade do caminho. A libertação ocorreu no dia que a verdade raiou em nós, o dia do nosso novo nascimento. Fomos libertos do presente século mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. A verdade nos libertou das mentiras do mundo, e agora não estamos andando mais segundo o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Agora estamos andando no caminho inaugurado na cruz, quando Cristo bradou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. 3. Vida. Será que temos o real entendimento do que é vida? Nem mesmo os filósofos conseguem fazer uma definição exata do que é vida. Vida não é apenas respirar, não é apenas sobreviver. Vida não são emoções e sentimentos. Vida é Jesus Cristo. Vida não é religião. As pessoas dizem: religião é se ligar a Deus novamente. Mas não pode ser, pois a única maneira de se ligar a Deus é por meio de Jesus. As pessoas aceitam a Jesus e começam a caminhar, e no caminho se desviam de Cristo para a religião, e isso gera canseira e enfado. Desviam-se para Moisés e para Elias, não abandonam Jesus, mas começam a seguir o método da lei e das profecias. Daí, mesmo estando na vida de Jesus, vivem uma vida de lutas e enfados, uma vida na carne, porque por mais que se possa fazer, a religião sempre vai nos levar
para a carne. Foi isso que aconteceu nos Gálatas. Eles começaram no espírito, Jesus, e terminaram na carne, religiosidade. Por isso, ouvimos os crentes sempre falando de lutas, provações, demônios, desertos, gigantes, muralhas, tempestades, pecado, campanhas para alcançar algo, vazios. Falam do que não têm, do que não podem, do que não são, de doenças, dores, mundo, catástrofes, obras malignas, profecias futuristas, macumbas, inveja, vingança, ansiedade e murmuração. Esse evangelho não é de vida, é de provações. E se fala mais do diabo, de si mesmo, do pecado, do que de Cristo, da cruz, da ressurreição e da obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele disse que é a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a luz da vida. João, capítulo 1, versículo 4. Ele é a fonte de águas vivas. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele é os rios vivos. João, capítulo 7, versículo 38. Ele veio para que vivêssemos. João, capítulo 10, versículo 10. O que ele fala é espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, versículo 51. Você consegue perceber que a religião rebaixou Jesus ao código de conduta, o sim ou não fazer? Mas Jesus deixou claro que Ele é a vida e vida que vive em nós. Somos salvos justamente porque a vida dele está em nós. Não tem nada a ver com a nossa vida, mas com a vida dele vivida em nós. Deus nos reconciliou com Ele, com o fim de vivermos a vida de Jesus em nós, como Paulo mesmo declarou que Cristo vivia nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, Deus não nos reconciliou para vivermos a lei, para vivermos a nossa própria vida, ou para viver num esforço pessoal. Foi para viver Jesus e somente Jesus. Conclusão: Jesus é o caminho pelo qual devemos andar, a verdade na qual devemos crer e a vida na qual devemos viver. Ele é o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer acréscimo ao caminho deixa de ser o caminho. Qualquer acréscimo à verdade deixa de ser a verdade. E qualquer adição à vida deixa de ser a vida. Torna-se outro evangelho, como Paulo bem frisou aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 7, que na verdade não é outro, pois só existe um. Portanto, muitas igrejas estão pregando um evangelho que não é a graça de Cristo e nem mesmo o evangelho verdadeiro. Consequentemente, não são igrejas genuínas. O fim do versículo de João 14,6 deve ser o suficiente para entender plenamente o que é o evangelho da graça de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade que revela o Pai. Ele é a vida do Pai em nós. Não tem nenhum ser humano que consiga ir até o Pai por outro caminho. Nenhum ser humano consegue ter a revelação do Pai sem a verdade da pessoa de Cristo. E ninguém tem vida fora de Jesus. Digamos que eu fale assim: vou fazer uma vigília para ir até Deus. Ou vou jejuar para chegar até Deus. Ou vou santificar para me encontrar com Deus. Ou vou orar 2 horas
por dia durante 2 semanas para me achegar a Deus. Eu só vou a Deus pelo caminho, só conheço a Deus pela sua verdade e só tenho vida por Jesus. Não preciso ir à vigília para me achegar a Deus. Devo ir a uma vigília porque me acheguei a Deus por Jesus Cristo. Não preciso jejuar para Deus me encontrar. Eu encontro Deus em Jesus Cristo. Eu jejuo para ter a revelação disso e não para ter mais de Deus. Eu não devo me santificar para me achegar a Deus. Eu já sou santo em Cristo e por isso posso me achegar a Deus. Se algum esforço meu me levar a Deus, então o que Cristo fez de nada vale, pois Cristo veio justamente porque meus esforços não me levam a Deus. É Ele que me leva a Deus e é Ele que traz Deus até mim. Se não for por Jesus, não nos achegamos a Deus. Para que serve a lei? Para nos achegar a Deus? Não, ninguém chega a Deus pelos mandamentos. O fim da lei é Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Jesus que leva a Deus. Para que servem as profecias? Só para apontar a Ele, pois nos achegamos a Deus por Jesus Cristo. Nem lei, nem profetas, nem profecias, nem orações, nem campanhas, nem votos, nem jejuns. São todos atalhos que não dão a Deus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, o Evangelho é Jesus e a graça é Jesus.